Boa noite, pessoal. Boa noite, família. Meus pecadores e pecadoras arrependidos. Hoje vamos falar do amor. O amor é força para a vitória. O título desse vídeo está baseado na primeira carta de São João, capítulo 4, versículos de 16 a 18. Eu vou ler e gostaria que acompanhasse essa leitura. Naqueles momentos de batalha, naqueles momentos em que a acusação vier à sua mente, naqueles momentos em que você se sentir fraco, que estivesse a passar por alguma dificuldade e a dúvida te surgir, o inimigo colocar uma dúvida na tua mente, dizendo que o teu pecado te separa de Deus, então medite na palavra, medite nesse versículo, nessa promessa linda, essa promessa que nos foi deixada para ti e para mim, para todos aqueles que abandonaram o seu pecado e se dedicam agora a buscar o rosto de Deus, o Pai. Para todos aqueles que caminham na verdade, que esta verdade é Jesus. Precisa aguardar essa passagem e meditar. Medite, porque esta é uma grande promessa para nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Apesar de termos andado por muito tempo no nosso próprio pecado, e apesar de muitas vezes ainda cairmos, ainda acusarmos os irmãos, ainda buscarmos a ira, ainda respondermos sem maneiras, há quem virá e dirá: não, isso não é de Deus, isso não é do Espírito Santo. Ok, nós sabemos que sim. Assim como na vida de Pedro também houve altos e baixos, mas ainda assim o amor de Deus foi ao encontro dele na sua fraqueza e o exaltou e o colocou em frente à igreja como pedra fundamental. Também nós podemos ter essa do Senhor ainda um dia nos usar a ti, usar a mim, assim como está a usar hoje para trazer essa mensagem. Essa mensagem traz um fundo de história minha de vida, porque eu também já estive nesse lugar em que eu tive dúvida: mas será que eu vou ao céu? Ou será que eu irei ao inferno? Será que eu mereço salvação? Ou será que não? Será que Deus realmente perdoa os meus pecados? Será que eu tenho o direito de estar na glória um dia? Cantar com os anjos e com os santos, aleluia? Às vezes essa dúvida vinha à minha cabeça. Mas essa passagem firmou o meu coração no amor de Deus. Hoje eu tento transmitir, eu transmito para os outros pela graça de Deus, porque o amor de Deus me alcançou. Se o amor de Deus me alcançou, o amor de Deus vai te alcançar. Então, sem mais delongas, para quem não me conhece, eu sou Saleme Augusto. Este canal é Vida Prática com Deus. Nós falamos da realidade bíblica, das passagens, daqueles momentos que a passagem nos fortalece. Eu venho partilhar com os meus pecadores e pecadoras arrependidos, para aqueles que já andaram no pecado e agora querem caminhar com Deus e não sabem como fazer. Neste canal nós buscamos a força que há na palavra de Deus para ministrar aos corações daqueles que vieram das trevas, que vieram do paganismo, que vieram da confusão e hoje chegaram à glória de Deus, mas não conseguem contemplar porque têm muitas dúvidas. Nessa passagem eu vou partilhar um pouquinho daquilo que é a minha experiência em relação a essa passagem, dos momentos em que essa passagem me fez levantar a cabeça e sacudir e não aceitar mais as mentiras de Satanás e dizer: se Deus me amou antes mesmo, quando eu estava no meu próprio pecado, então não é agora que Ele vai me abandonar. Nas minhas fraquezas, busquei colocar firme essa passagem na minha mente, no meu coração. E algumas vezes até falar em voz alta a palavra de Deus também nos ajuda a afugentar e a calar a boca da nossa mente, que muitas vezes nos engana. Do inimigo que vem disfarçado de uma mentalidade negativa,
que vem disfarçado colocando medos, fazendo acreditar que Deus é aquele que tem todos os nossos pecados registrados, que Deus é aquele pai mau que anda com um chicote na mão, pronto para nos chicotear, pronto para nos desprezar. Mas isso é uma pura mentira do inimigo. Eu vou ler essa passagem e depois eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Talvez você se reveja nessa experiência. Talvez essa experiência também venha trazer ao seu coração fé e força para vencer a batalha da mente. Eu leio em nome de Jesus. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículos de 16 a 18. O versículo 16 diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está no amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Imagina, irmãos. Muitas vezes nós vemos, eu já me vi nessa situação, em que procurava nas outras pessoas um pecado igual ao meu. Talvez para não me sentir sozinha. Talvez para acreditar que quando eu for ao inferno, estarei com o A, com o B ou com o C. Nessa minha procura, me deparei com situações em que, em sonhos e visões, eu recebia revelações da malícia de outras pessoas. E via malícia em muitas pessoas. Visões noturnas, sonhos noturnos que me revelavam a malícia de muitas pessoas. Agora imagine, eu sonho com um colega e me desafasto dele. Sonho com o irmão da igreja e me desafasto dele. Sonho com a irmã da igreja e me desafasto dela. Todo mundo tem defeito. Todo mundo tem problema. Quando menos esperava, eu estava numa gaiola onde parecia que a perfeita era só eu. Todos eram bruxos e feiticeiros. Todos tinham problemas com as trevas. Todos tinham ligação com o pecado. E o que eu era então? Santa? Acho que não. Porque meus pecados estão sempre diante de mim. Assim como o salmista, no Salmo 51 diz: meus pecados estão sempre diante de mim. Eu nasci em pecado. Fui concebida em pecado. Talvez não tenha sido concebida em pecado, porque meus pais já eram casados. Mas, na minha trajetória, eu errei muito. Não conhecia o senhorio de Jesus. Eu ia à igreja, não sabia se Deus é bom. Mas se Deus é bom, por que acontecem tantas coisas más? Mas se Deus é bom, por que os malfeitores são castigados? Eu não conseguia entender o amor de Deus. Por isso me tornei julgadora. E eu acredito que muitos que estão desse lado, que já se converteram, que oram, têm inclusive manifestação dos dons do Espírito Santo. Tem revelações, visões. Vivem anunciando os pecados dos outros, às outras pessoas. Fogem do tio bruxo, da tia sei lá o quê, da tia sei lá o quê. Mas o que precisamos entender nessa passagem, irmãos, é que mesmo aqueles a quem nós
supostamente julgamos, aqueles a quem nós apontamos o dedo, aqueles a quem nós acusamos, são imagem e semelhança de Deus. É doloroso. Foi muito duro para mim entender. E eu comecei a entender quando percebi que também outros, assim como eu, não entendendo o amor de Deus, vivendo com medos, preconceitos, não entendendo a pessoa de Deus, a manifestação desse amor na vida de pecadores que se decidem caminhar com Deus, que decidem abandonar a vida do pecado e se alinhar ao pensamento de Deus, não entendendo que eles podem ser alcançados a qualquer momento. E quando eles forem alcançados, eu não estarei lá. Também começaram a julgar a mim. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos, sim. Há a lei da sementeira. E eu acredito muito que quando eu comecei a ser acusada, quando eu comecei a ser desafastada, quando eu mesma me fechei no meu mundinho, de uma santidade aparente, de descoberta de pecados alheios, eu percebi o quão eu estava errada. O que eu percebi, irmão, é que quando nós pensamos em coisas negativas, quando nós estamos aí preocupados com o nosso pecado, quando nós temos ainda medo do inferno, quando nós ainda temos dúvida se o nosso pecado é fundamental para que Deus esqueça o nosso chamado, esqueça o amor dele por nós, esqueça que ele mesmo nos resgatou da mão do pecado, da mão do diabo Satanás, e que ele nos trouxe a sua maravilhosa luz, e que esse pecado vai ser motivo para ir ao inferno. Quando nós temos essa dúvida, quando nós não temos certeza do porquê que Deus nos salvou, do porquê que Deus perdeu tempo conosco enquanto nós estávamos na lama, nós nos tornamos julgadores. Nós somos julgadores, acusadores, criadores de contendas, vasculhadores de defeitos. Mas essa passagem, irmãos, veio ao meu coração depois que eu ouvi uma pregação que parecia que era para mim. A pregação do irmão parecia que tinha recebido uma revelação ao meu respeito, mas era o Espírito Santo falando comigo, me repreendendo e me mostrando que nem toda visão, nem toda revelação vem de Deus. Nós que estamos no caminho da palavra e que acreditamos que já perdemos muito tempo com a vida do pecado, nós temos um grande problema. Queremos correr para alcançar o reino. Queremos lutar para ter a vitória. O que não entendemos é que a nossa luta está no descanso. A nossa luta está no refrigério. A nossa luta está no contemplar a grandeza de Deus. A nossa luta está em meditar a palavra de Deus. A nossa luta é contra nós mesmos. O nosso maior inimigo está dentro de nós. É dentro de nós que estão as coisas negativas, que devem ser mortificadas pelas coisas positivas. É dentro de nós que está o acusador, dentro da nossa mente, dentro da nossa consciência de mentira e verdade, de certo e errado. A consciência do certo e errado, ela mata tão rapidamente quanto o próprio pecado. Mas o amor de Deus é lindo, porque o amor de Deus nos faz olhar para o pecado do outro
e perceber a grandeza de Deus, a grandeza do amor de Deus. Porque veja, não importa o que o outro hoje está fazendo contigo, você também um dia fez alguma coisa que doeu a alguém. Você um dia fez alguma coisa que doeu a Deus. Pior ainda, quando você olha para o pecador e julga o pecador junto com seu pecado, é o mesmo que dizer que o assassino e a arma devem estar presos. Porque nós sabemos, irmãos, que o pecado é fonte do inimigo. Vem da inveja do inimigo, vem da contaminação, vem da história da pessoa, vem das percepções que cada um teve na educação que recebeu, no tipo de ensinamento que recebeu. Aquilo que você está sendo ensinado na tua igreja, pelos teus pais, pelos familiares que cuidaram de ti. Isso influencia muito na forma como você vê o pecado do outro, na forma como você observa a fraqueza alheia. Mas a Bíblia está a dizer que assim como ele é, como quem? Ele, como? Quem é esse? Jesus. Assim como Deus olha para Jesus, como filho amado e querido, assim somos nós neste mundo. Deus olha para ti e para mim, como filhos amados, é verdade. Olha, é maravilhoso demais você acreditar. Se calhar você está dizendo, ei, irmã, você não sabe o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Você não sabe o que aconteceu na época do dilúvio. Em outros vídeos vamos falar sobre isso. Sobre o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Sobre o que aconteceu no dilúvio. Eu já disse num outro vídeo que o dilúvio é uma bela carta de amor de Deus para a humanidade que Ele criou. Para a perfeição do homem que Ele criou. E Deus odeia misturas. Deus não quer misturas. E muitas vezes nós entendemos mistura como fraqueza, como santidade prática e queda. Não. A mistura é simplesmente uma confusão. Você pensar que é salvo pelas coisas que você faz ou deixa de fazer. Você é condenado pelas coisas que você faz ou deixa de fazer. Mas as coisas que você faz ou deixa de fazer, irmão, dependem do que você acredita. De qual a mentira que o diabo colocou na tua mente. Depende do que você acredita. O que você sonha, irmão, depende do que você acredita. Qual ensinamento você está recebendo? É de amor? É de amor? Aqui a Bíblia está dizendo que o amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Então, se o teu ensinamento é de amor, por que você tem medo do bruxo? Por que você tem sal em casa, tem fígado? Deus é espírito. A bruxaria é espírito. A feitiçaria é espírito. A inveja é espírito. Mas você tem um espírito maior. Quem vela pela tua casa? Você pode cuidar da tua casa, mas quem protege a tua casa? Nessa pregação, irmão, foi fundo demais, que alcançou o meu coração. Eu já tinha uma percepção do amor de Deus. Mas aquele ensinamento veio direto ao meu coração, mostrando, irmãos, quem cuida da minha casa é Deus. Quem protege a minha casa é Deus. Quem protege os meus filhos é Deus. Eu cuido deles, mas quem ensina os meus filhos é Deus. Quando eu não estou, quando estão na escola com os outros amigos, o que acontece? Eu não estou lá.
eu não estou lá. Quando são assediados, eu não estou lá. Quando são aliciados, eu não estou lá. E quando estão doentes, será que eu consigo ver o vírus que está atormentando os meus filhos? Não. Mas quem os cura é Deus. Quantas foram as vezes que as minhas enfermidades foram saradas pura e simplesmente por contemplar a Jesus Cristo no Gólgota, por contemplar Jesus Cristo na Eucaristia, por contemplar, por encher a minha mente das chagas de Cristo e visualizar a minha enfermidade daquelas chagas. Quantas? De um tumor eu fui curada, nenhum médico me tratou. De uma dor severa no estômago eu fui curada, nenhum médico me tratou. Até de uma situação de melasma grave que eu tinha na pele, eu fui curada e Deus me revelou a causa. E agora só depende da minha disciplina para que todo o melasma do meu rosto desapareça. Parece loucura, né? Mas não é, não. Não é. É a manifestação de Deus mostrando a mim que Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Cuida de mim nos mínimos detalhes. Se formos a contar, a graça de Deus é muito grande. Muitas coisas acontecem e continuam acontecendo pela graça de Deus. Não é que eu oro mais que as outras pessoas. Não. Não é que eu me dedico a Deus mais do que as outras pessoas. Não. Mas eu não confio na minha força. E eu estou a contar essa história para ti, meu pecador e pecadora arrependido, para perceber. Se você não consegue dormir, acorda sempre com visões turbulentas, descansa o teu coração, meu amor de Deus. Medita nessa passagem até a tua mente acreditar, porque esta é a verdade. Desminta a Satanás, desfaça os maus pensamentos, colocando a palavra de Deus. Assim como Cristo é, somos nós neste mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E Ele encontrou uma solução para separar o pecado do pecador. E esta solução é a cruz. Todo e qualquer ensinamento que não passa o filtro da cruz, que não passa no filtro da cruz, meu irmão, eu te digo, joga fora. Joga fora. Porque de certeza que Satanás vai colocar uma dúvida na sua cabeça. E essa dúvida vai destruir toda a tua fé. Vai destruir toda a tua capacidade de criar coisas novas e boas coisas. Quando nós estamos com medo, quando nós não temos certeza da vitória, quando não temos certeza da vida eterna, nós temos um grande problema. Começamos a viver um grande problema. O medo toma conta da nossa vida. As nossas orações são aquelas: ai, Senhor, por favor, ajuda-me, Senhor, por favor. Por quê? Por favor. Por que esse tremor? Por que esta agitação? Porque você está a pedir a Deus com tantos favores. Se Ele é o teu Abba, será que você chegou diante do teu Pai e precisou alguma coisa que realmente fosse muito importante para a tua vida? E que precisasse dizer: Pai, por favor. Mas se isso já aconteceu na tua vida, eu quero te dizer, a
A palavra de Deus diz que ainda que teu pai e tua mãe te abandonarem, Deus jamais te abandonará. Jamais te abandonará. Porque Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus é justo e fiel para cumprir a sua promessa. A promessa de Deus está lá. Nós precisamos nos alinhar para chegar lá, para ir ao encontro do Pai em amor. Deus quer oração de ação de graças. Dê a graças pela vida que você tem, pela família que você tem, pela saúde que você tem, por tudo que Deus já te deu. Contemple a sua volta e você verá beleza. Você vai ver que Deus é muito bom, tem sido muito bom para você. As tuas expectativas chegarão no tempo em que você estiver preparado para receber. Elas chegarão se você realmente estiver precisando. Deus vai prover aquilo que você precisa, meu irmão. Mas alinha-te, medita nessa palavra. O perfeito amor lança fora todo medo. A oração feita com medo não é a oração da fé. A oração da fé, a oração do justo, daquele que foi redimido pela fé simplesmente, por crer no Filho único de Deus, na sua morte e ressurreição. Esse tem vitória. Ele pode passar pelo vale, pode passar pela água, não vai se afogar. Vai passar pelo fogo, não vai se queimar. Ele vai passar pelo vale escuro, mas o Senhor o guiará. Na tua turbulência, procure visualizar. Você que já não está vendo a alegria de viver. Você que tem um coração amarrado, não sabe quando vai chegar a tua bênção. Você que procura por um filho, aquieta-te. Aquieta-te. Muitos procuraram filhos em médicos e médicos. Tentaram até inseminação, mas a ciência disse que nem para a inseminação davam. Mas de glória em glória, quando aquietaram os seus corações, adotaram órfãos à sua casa, como filhos próprios, tiveram filhos. Deus os deu o seu Isaac. Podes cuidar de Ismael, não é problema. Sara também ainda cuidou de Ismael, sabia? Mesmo Agar sendo arrogante, Sara cuidou de Ismael. A Bíblia diz que Ismael, quando foi expulso de casa com a sua mãe, ele já estava grande. Isaac já tinha nascido. Se você procura filhos, cuide de outros filhos. Ame outros filhos. Cuide dos órfãos. Ame eles. Adote eles como filhos. Não é pela simples adoção, mas o amor que você vai nutrir por aquela criança pode tocar o coração de Deus. E Deus te conceder o teu Isaac, o teu filho biológico, no momento em que você não espera mais. Deus foi capaz de criar um novo útero para uma ex-prostituta depois que se tornou esposa de um servo de Deus, quando ela não esperava mais ter filhos. E ele nutria um amor verdadeiro por ela. E não contavam com filhos, mas Deus os surpreendeu. Esses são testemunhos dos nossos dias. Não são histórias bíblicas, não, são testemunhos dos nossos dias. Então, irmãos, era esse o vídeo que eu tinha para vocês. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, envie esse link para essa pessoa. Dá um like nesse vídeo se você acredita
que pela explicação, pela sinceridade destas palavras, eu mereço um like. Dá um like. Se quiser seguir o canal, se é algo que te interessa, se é algo que toca o teu coração, se inscreve nesse canal. É só clicar no botão se inscrever. Não custa nada. Ativa o sininho também. Sempre que eu publicar um vídeo novo, para fortalecer aqueles que precisam de conhecer o amor de Deus, na vida prática, no dia a dia, na simplicidade, então você vai receber. Você vai ser notificado para receber. É tudo, família. Deus abençoe vocês. Um beijo. Tchau.